Senhor Jesus nasceu em Belém, da Judéia, e deste modo Satanás sofreu sua primeira derrota, porque ele não conseguiu impedir, ele não conseguiu devorar o filho. Jesus nasceu e foi tirado das suas vistas, foi escondido, separado, e nós não temos muitas informações da vida de Jesus, desde então o seu nascimento, até o momento em que ele foi batizado por João Batista. Mas nós sabemos que ele teve uma vida discreta e que ele cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É isso que Lucas 2:52 descreve, e nada mais do que isso. Essa obscuridade da vida de Cristo durante todo esse período, gerou evidentemente muitas especulações por parte de escritores dos séculos posteriores, segundo, terceiro século, mas não há qualquer base para falar qualquer coisa a mais do que Jesus fez ou deixou de fazer durante esse período, que vai desde seu nascimento até ele aparecer no Jordão para ser batizado. Exceto aquela aparição pública dele, quando ele discute com os doutores da lei. Ele está então mais uma vez mostrando que esse é seu assunto, que esse é seu ponto. Ele só aparece nesse único momento em que ele vai discutir com os doutores da lei. Fora isso, ele se mantém oculto, e talvez essa obscuridade tivesse a intenção de mantê-lo oculto dos inimigos, até que chegasse o momento dele se manifestar a Israel. Então nós vamos para um momento específico em que ele vai aparecer publicamente, pela primeira vez. Está registrado em todos os 3 evangelhos, nos 4 evangelhos. Os 3 sinóticos seguem uma descrição bem similar, resumida em Marcos, um pouco mais abrangente em Mateus e um pouco mais abrangente ainda em Lucas. Qualquer uma das leituras é útil para nós. Apenas por conveniência, vamos seguir por enquanto Mateus. Então, Mateus 3, verso 16 e 17, descreve o que acontece logo após o batismo de Jesus. Vamos ler esse texto todo? Desde o 13, Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então aí está a pergunta do Batista, do João Batista, quando vê Jesus para ser batizado. Era lógico, ele estava batizando as pessoas para o arrependimento. Aquele era um símbolo de arrependimento. Jesus vem e diz: eu quero ser batizado. João diz: não dá, porque isso aqui é um batismo de arrependimento, e o Senhor não tem o que se arrepender. Então, se alguém aqui tem que ser batizado, sou eu e não o Senhor. É isso que João Batista fala para Jesus. Mas a resposta de Jesus nos mostra que Cristo sabe exatamente qual é a sua missão, o que está no seu radar, aquilo que ele tem que seguir. Ele diz, o texto diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém cumprir toda a justiça. Ele está demonstrando, portanto, qual é a sua missão. Ele vem para satisfazer todos os requisitos da justiça. De que justiça? Da justiça satânica? Não. Da justiça divina. Ele precisa se submeter ao batismo. Alguns acham que a razão de Jesus se batizar é porque ele está substituindo o Adão, o ser humano, e também precisa oferecer a Deus um arrependimento verdadeiro em lugar do ser humano. Sempre vai ficar algum nível de mistério no real motivo pelo qual Jesus se batizou. Nós nunca saberemos responder isso 100%. O máximo que podemos dizer é isso: foi necessário para cumprir toda a justiça. Alguns acham, e essa teoria ela é bastante fundamentada em Mateus, e essa declaração está aqui em Mateus, é que Jesus está repetindo na sua vida os eventos de Israel,
porque ele é o novo Moisés. Ele é o profeta que havia de vir. Então ele está repercutindo na sua vida, repetindo na sua vida os eventos de Moisés e do povo de Israel. E simbolizaria então esse momento aqui do batismo, né, a travessia do Mar Vermelho, que é descrita por Paulo, 1 Coríntios, como um batismo, onde os israelitas foram batizados no Mar Vermelho. É possível que tenha essa correlação aqui, mas eu não tenho tempo para explorá-la mais. Vou voltar a algo disso na sequência, quando vai acontecer, né, o grande embate, o primeiro grande combate de Cristo e Satanás. Combate jurídico, combate legal. Não por poder, não uma queda de braço para ver quem é mais forte. É outro tipo de batalha, é outro tipo de combate. Mas enfim, o texto diz, então ele o admitiu, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A declaração celeste, a declaração do Pai, autorizando o Filho. Esse é o momento da unção de Jesus como Cristo. Tecnicamente, ele passa a ser Cristo nesse momento. Ele passa a ser o Messias, o ungido. Ele sempre foi, historicamente, ele sempre foi por promessa, por decisão de Deus. Mas quando ele assume a missão, é aqui. É aqui que ele é ungido. E passa a ser, então, o Jesus Cristo. Aquele que vai cumprir a missão que satisfará plenamente o Pai. Observe que o Pai diz, este é meu Filho em quem me comprazo. O que quer dizer isso? Não é só gosto dele, não é só uma coisa, né? Isso é jurídico, isso é uma coisa legal, quer dizer, ele me satisfaz. Ele pode satisfazer tudo o que eu exijo. Ele veio para cumprir toda a justiça. E o Pai diz, sim, é isso mesmo, você vai fazer isso. Você pode fazer isso. Eu me comprazo em você. Mas essa declaração de Deus, todo esse momento triunfal aqui, é imediatamente substituído por uma cena desoladora, que é a tentação no deserto. Olha o contraste mais uma vez. Cristo está por várias vezes em seu ministério, indo do céu ao inferno, como metáfora apenas, não literalmente. Um dia ele sobe ao monte com seus discípulos, transfigura diante deles, desce ao monte e enfrenta lá a criança endemoniada, possessa. São os contrastes na vida de Jesus. Ele está sempre transitando entre esses dois mundos, o da sua glória, mas também o caos da guerra, da batalha, a carnificina resultante do domínio das trevas sobre o mundo. Ele está se submetendo temporariamente a esse domínio das trevas. Olha que interessante a expressão do capítulo 4, verso 1. A seguir, quer dizer, logo depois disso, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele sai daquela situação de glória, o Espírito sobre ele, a voz do Pai dizendo, ele me agrada, ele satisfaz os meus requisitos. E então ele sai dali e vai lá para o deserto. Mas ele não vai lá voluntariamente. Não é que ele decidiu, vou dar um passeio por aí, vou lá para o deserto. E aí o diabo estava lá, já que você está por aqui, então deixa eu aproveitar e te fazer umas perguntas. Isso aqui parece muito mais uma agenda. Ele está seguindo uma agenda estabelecida. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito o levou lá, o deixou lá, o largou lá no meio do deserto.
Lucas usa uma palavra mais forte, ele fala, o Espírito o impeliu ao deserto. E esse termo impeliu significa carregou. É claro que Jesus não estava se recusando. Mas o ponto aqui é que não tinha opção. Não era um passeio de férias que podia optar por ir ou não. Ele tinha que ir. Ele precisava ir até lá. Porque ele é o novo Israel. E ele tem que passar pelos testes que Israel passou e caiu. Ele também é o novo Adão. Ele tem que passar pelos testes que Adão passou e caiu. Mas ele não pode cair. Ele precisa resistir a todos esses testes. Então ele é levado até o deserto e o diabo está lá, esperando para tentá-lo. Olha, é um compromisso marcado com data, com local e com quem. Tudo isso está marcado aqui. A data é a seguir, é logo depois de ser ungido Messias. É a data. O local é o deserto. E quem é Satanás? Ele está lá para tentar Jesus. Então vai acontecer um intervalo de 40 dias e 40 noites, altamente simbólico, literal, mas também simbólico, altamente simbólico, similar aos 40 anos de Israel no deserto, o número, né? Similar aos 40 dias de Elias peregrinando no deserto, indo até Horebe. Ele está recapitulando mesmo as cenas do Antigo Testamento, os momentos de teste do Antigo Testamento em si mesmo. Quando cumpre os 40 dias e 40 noites, então o tentador se aproxima. Chegou a vez dele. Chegou a sua vez. E é a primeira vez que ele vai aparecer e falar com toda essa liberdade, desde Gênesis 3. Desde Gênesis 3. Porque ele só vai aparecer mais 3 vezes entre esses dois eventos. Ele só aparece 3 vezes entre esses dois eventos. Entre Gênesis 3 e Mateus 4, ele só aparece 3 vezes. Ele, pessoalmente. Quais são esses eventos? Ele aparece num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus. Entre eles estava também Satanás. E o que ele faz lá? Acusa. Acusa, ele é o acusador. Jó não é fiel. É só fachada. Isso é acusação. Merece ser condenado, mas o Senhor o abençoa. Isso não é justo. Isso é um discurso legal. Isso é um discurso jurídico. Porque mais do que acusar Jó, ele acusa Deus. Acusa Deus de ser o quê? Injusto. Quando nós vamos ver amanhã o texto de Apocalipse, a continuação de Apocalipse 12, quando vai dizer, foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite perante a face de Deus. Perante o rosto de Deus, essa é a expressão, na cara. Isso sempre me impressionou. Isso sempre me impressionou. Como, por que Deus permite um ser asqueroso como esse, apontando o dedo para o rosto de Deus e acusando o próprio Deus de injustiça por favorecer pecadores. Esse é o ponto da sua acusação. Por favorecer pecadores. Por que não esmagou de vez essa mosca? Pois que para Deus é só uma mosca.
se é comparação de poder? Por que não soprou logo? Por que não mandou de uma vez para o lago que arde com fogo e enxofre? Por que tolerou por tanto tempo? Por tanto tempo. A resposta é, porque Ele é justo. Deus é justo. E não passa por cima da sua justiça. Ele a cumpre. A segunda vez que nós temos registrado a aparição de Satanás no Antigo Testamento é quando ele incita Davi a fazer o censo. Mas aí não tem um diálogo dele, ele só é mencionado na passagem, que ele incitou Davi a fazer o censo. E ao que tudo indica, o que significa ali é que ele está induzindo Davi a cometer o mesmo pecado que ele cometeu. Porque o grande pecado do diabo é a soberba, segundo a Escritura. Paulo diz que o presbítero não deve ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia e incorra na condenação do diabo. Então o pecado mor, o pecado por excelência de Satanás é soberba. Davi, ao convocar o censo de Israel, ele está sendo soberbo. E por isso ele é punido por Deus. Em outras palavras, Satanás tem uma função aqui, ele está dizendo, eu não apenas acuso, eu também sou aquele que induz, eu sou o enganador. Eu não só acuso, eu engano e acuso depois. É exatamente o que ele fez com Eva. Ele a engana para acusá-la depois. O enganador, o grande enganador de toda a terra. É assim que o Apocalipse também o descreve, as duas funções dele. O enganador de toda a terra, o acusador de nossos irmãos. São suas duas grandes funções, seus dois grandes trunfos jurídicos. E aqui ele já está pondo em prática essas coisas. Mas a terceira vez que ele aparece, entre essas duas grandes cenas de Gênesis 3 e Mateus 4, é quando ele vai obstruir a justiça. É quando ele vai tentar impedir que o recém-restabelecido templo de Israel, após o exílio babilônico, nos dias de Neemias, de Esdras, de Ageu e Zacarias, exerça a função jurídica de expiar pecados por meio de sacrifícios. Está lá em Zacarias o sumo sacerdote Josué, cujo nome hebraico é Jesus, e ele está com vestes sujas, e Satanás aparece e diz, esse cara não tem legitimidade para oferecer sacrifício. Olha as vestes dele sujas. Não há legitimidade. Isso é jurídico. Mas naquela hora, para quem lê o texto e para quem lembra da passagem, o anjo do Senhor intervém na cena. E o anjo do Senhor é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, que não se encarnou ainda, mas que já aparecia e já agia. E o anjo do Senhor diz, o Senhor te repreende, Satanás. O repreende e diz, este sacerdote aqui, de roupa suja, é para mim um tição tirado do fogo. Em outras palavras, ele já sofreu o fogo, ele não precisa sofrer mais. O exílio já acabou, o exílio já cumpriu sua função, a maldição da aliança já foi despejada sobre o meu povo, mas agora eu trouxe meu povo de volta, eu tirei o meu povo do fogo, eu trouxe eles de volta do juízo, eles têm legitimidade para continuar a obra. Você fica quieto, Satanás, e que siga o ritual. Essa é a ideia de Zacarias. Então, em seguida, o anjo do Senhor fala com Josué, o sumo sacerdote, dizendo o seguinte, faça a coisa certa, Josué.
oficie corretamente, que eu garanto o seu trabalho. Eu garanto o seu trabalho. Faz a coisa certa. Evidentemente eles não fizeram, nós sabemos. Mas ainda assim Deus manteve sua promessa porque Ele é fiel. Agora você percebe qual é o modus operandi de Satanás. Ele não é esse ser, ele não era esse ser feio que as pessoas imaginam. Baixo, sórdido. Ele tem muito disso, evidentemente. Mas ele é um ser jurídico. Ele age de acordo com a lei. A lei é seu instrumento. E por causa disso, Deus tolerou esse acusador por tantos milênios. Acusando os homens, mas em última instância acusando o próprio Deus. E agora, ele acabou de ouvir uma frase que ele não gostou nada. Essa frase foi: eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Chegou a hora do encontro. Satanás então está lá no deserto, espera Jesus jejuar os 40 dias e 40 noites. O verso 3 diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha o que ele diz: se és filho de Deus. Ele acabou de ouvir isso, né? Acabou, tem 40 dias, mas ele ouviu, foi a última frase dita. Eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora ele vai e diz: se tu és o filho de Deus, prove. Faça essas pedras que elas se transformem em pães. Por que é que ele está usando essa estratégia aqui de comida? Ele não sabe com quem ele está lidando? Não, ele não sabe mesmo com quem ele está lidando totalmente. Se ele soubesse, ele seria Deus. Satanás está tateando aqui. Ele não sabe com quem está na frente dele. Ele não sabe exatamente quem Jesus é. Ele desconfia de muitas coisas. Não dá para pensar que ele saiba de tudo. Por que ele lança essa tentação? Porque é aquela história, em time que está ganhando, não se mexe. Essa é a tentação clássica de toda a história. É o nível 1, nível básico. Qual é? Satisfaça seus desejos. Satisfaça seus apetites. Por que não? Está aí. Pegue. Eva, está achando bonita a árvore? Pegue. Pegue porque Deus mentiu para vocês. Deus não é de todo verdadeiro. Ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Qual é a grande tática de Satanás? Aqui, por trás da história. Levar o ser humano a duvidar da bondade de Deus por causa da falta das coisas. Levar o ser humano a duvidar da bondade, da justiça de Deus, porque eu não posso ter o que eu quero ter. Porque eu sou privado de certas coisas. Por trás disso, eu entendo que está a seguinte expressão. Ele disse que você é filho, né? Mas que pai é esse? Que permite que um filho passe fome 40 dias aí. E 40 noites aí. É a mesma ideia de Gênesis 3. Deus não quer dar a vocês o que vocês merecem. Por que é que
tenho convicção que essa é a interpretação correta aqui? Por causa da resposta de Cristo. A resposta de Cristo me coloca na linha interpretativa segura. O que Cristo diz? Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que Cristo está fazendo aqui? Citando Bíblia, citando Escritura, mostrando que Deuteronômio é palavra de Deus, é Escritura. Cristo não cita texto fora de contexto. Texto citado por Cristo está dentro de um contexto. Qual o contexto? Leia comigo o contexto desta passagem, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3. Deuteronômio 8, verso 2 e 3 diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Da boca do Senhor viverá o homem. O que ele está dizendo? Sim, mesmo um pai bom, amoroso como o nosso, pode ter bons motivos para nos deixar passar fome, para nos deixar passar sede, porque Ele pode usar isso para nos humilhar, para nos provar, para que fique claro que está no nosso coração, que nós não temos forças em nós mesmos para servir, mas dependemos da palavra dEle. É ela que nos dá vida e não o pão e não as coisas. Ao contrário de Adão e Eva, que acreditaram que Deus não era bom, porque os privava de algumas coisas que eles podiam querer, Jesus disse que era muito mais delicioso para ele, era muito mais satisfatório para ele obedecer à palavra de Deus do que satisfazer quaisquer impulsos. Mestre, come, disseram os discípulos quando voltaram após a conversa dele com a samaritana. Uma comida eu tenho para comer. Ele diz: fazer a obra do meu Pai. Então, o que Cristo está dizendo é preciso confiar na palavra de Deus. Em quaisquer circunstâncias, mesmo que tudo em nós grite para que satisfaçamos as nossas vontades. É preciso entender que falta de certas coisas não significa necessariamente que Deus não nos ama, não cuida de nós. Mas significa que Ele quer que o nosso coração seja aberto, para que nós entendamos quem nós somos de fato e quem Ele é de fato. Então, confiar em Deus é o segredo da vida e da vitória contra a tentação satânica. O alimento não é a coisa mais importante da vida. Obedecer a Deus é. Satanás percebeu que ele não está mexendo com qualquer um. Porque essa tentação dele deu certo até então. Mas agora ele encontrou um adversário à altura. E então ele vai mostrar que ele tem mais armas para essa guerra. Que ele tem mais recursos, não é o único que ele tem. Então o texto continua dizendo: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo
Olha a mudança de cenário. Onde é que ele estava? No deserto, sozinho, lá na tentação, no lugar mais difícil possível. Tentação do pão, das coisas básicas, das coisas, dos apetites. Jesus disse, eu venço isso com a palavra de Deus. Satanás disse, vamos para o próximo nível então. Vamos para um nível diferente. Vamos para um outro campo. Cidade Santa. Pináculo do templo. Veja, tudo aqui evoca a ideia de altura, santidade. Está na Cidade Santa, está no templo, está na parte mais alta do templo. É lá que Satanás o leva. E então, abre a Bíblia também. Você quer falar sobre a Bíblia? Vamos falar sobre a Bíblia. Ele abre as Escrituras e diz, eu transito bem nesse campo também. Eu transito bem nesse ambiente religioso. Eu sei me virar muito bem nessas esferas. Mas vamos lá, prove que você é o Filho de Deus, então atire-te abaixo. Porque aí ele cita a Escritura. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Se você crê mesmo na Bíblia, como você diz que crê, prove. Atire-te abaixo. Vamos ver se os anjos vêm mesmo. Vamos ver se o Salmo 91 é verdade ou é mentira. Você confia na palavra de Deus? Prove. Isso é um nível além. Isso aqui não é satisfação de desejos físicos meramente. Aqui está mexendo com coisas muito mais profundas. Aqui está mexendo com coisas muito mais complexas. Não é? São aspectos relacionados à própria fé. Porque no primeiro momento parece uma demonstração de fé, não é? Se ele se jogar, está provando, está mostrando que ele crê. Fé não é um salto no escuro. Não, fé não é um salto no escuro. Fé é uma casa sólida sobre fundamento seguro. Não é um salto no escuro. É uma construção sólida sobre fundamento seguro. E esse fundamento é a palavra de Deus. Então Jesus diz a ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ao falar isso, ele simplesmente fala, você não pode colocar a Bíblia contra ela mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É a regra de ouro da hermenêutica reformada, né? A Escritura interpreta a Escritura. O que ele está dizendo é, eu não posso pegar o Salmo 91 e a pretexto dele me colocar em risco para exigir, para forçar que Deus faça alguma coisa, porque isso não seria uma prova de fé, isso seria uma prova de impiedade, perversão, falta de fé, falta de submissão a Deus. E aí vem os pregadores modernos falando, faz uma prova de Deus, faz uma prova de Deus. Parece o discurso de alguém, né? Que há muito tempo tem falado isso. Não se coloca Deus contra a parede. É isso que Jesus está falando. Não se coloca Deus contra a parede. Criatura não põe o Criador contra a parede. Criatura honra o Criador. Não tenta o Criador. Mas se submete aos seus desígnios. Então Cristo disse, sim, é verdade que o Salmo 91 diz que os anjos vão cuidar de mim, mas também é verdade o que o mesmo Deuteronômio diz, que Deus não pode ser tentado. E quando ele fala isso, ele está trazendo outra cena do Antigo Testamento. Qual? Massá, Meribá, onde o povo de Deus tentou a Deus. Quando? Primeiro, quando queria carne e não maná. Vieram as codornizes. Depois, quando levaram no mesmo lugar, né, de Massá e Meribá, fazer
Moisés bater 2 vezes na rocha. E aquilo foi o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra. O próprio líder. Aquilo foi uma tentação, porque foi uma falta de confiança na provisão, no cuidado de Deus. Então, o que Cristo está dizendo é que ele não vai tentar a Deus por motivo algum, porque ele está plenamente satisfeito com a provisão de Deus, com o cuidado de Deus para com ele. Mesmo que ele tenha que ir até a cruz, ele sabe disso. Ele não vai fugir disso em momento algum. Mas, irmãos, o momento mais impressionante acontece em seguida. Muda o cenário outra vez, né? Estava no deserto, fome, pão. Está em Jerusalém, templo, pináculo, Bíblia, santidade, reverência, blasfêmia. Tudo isso se mistura muito facilmente quando as pessoas ultrapassam os limites da fé para o fanatismo. Mas agora ele diz, vamos esquecer essa história de igreja, de templo, vamos para o que eu gosto, para o que eu realmente quero. O diabo leva a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa cena é intrigante demais, não é? O diabo leva Jesus até um monte muito alto, mostra os reinos e a glória dos reinos e diz, eu te dou tudo isso. Em outras palavras, eu sei, eu estou entendendo que você veio para tirar isso de mim. Eu lembro de uma história de um pé ferindo uma cabeça. Eu não me esqueci desse negócio. Mas vamos brigar por quê? Se a gente pode fazer uma sociedade. Por que nós vamos ficar se matando um ao outro? Se a gente pode entrar num acordo. Ele está propondo um acordo. Vamos acabar com a guerra. Não precisa mais ter guerra. Vamos resolver tudo aqui, já. Você quer a autoridade sobre as nações. Você quer a autoridade sobre o mundo. Eu te dou a minha. Se você se prostrar perante mim. A gente economiza um monte de pólvora, um monte de bala que ainda vai ter que sair. A gente economiza se nós fizermos esse acordo. Nós nunca saberemos, mais uma vez, o que isso de fato pode ter significado para Cristo, porque nós não conseguimos entrar na mente de Jesus para saber isso. Isso é um mistério inacessível para nós. Não convém especular sobre isso. Até que ponto Jesus se sentiu ou não tentado por essa oferta? Não vale a pena, não é assunto nosso. Mas a resposta de Cristo mostra claramente qual é a sua escolha, qual é a sua decisão. Ele diz, para trás, Satanás. É a primeira vez que Jesus dirige a sua palavra contra ele. É uma repreensão direta. Para trás, Satanás. Aqui ele não está impondo só poder jurídico. Aqui é poder, força mesmo. Você passou do limite agora, é isso que ele está falando. Agora você foi longe demais. Ao propor que eu quebre o primeiro mandamento, justo o primeiro, você foi longe demais. Fora, some, vai embora, é isso que ele está dizendo. Porque está escrito, aí ele cita, só ao Senhor adorarás, somente a Ele darás culto. E Satanás obedece.
obedece. Vai embora e não volta. Em pessoa, continue lendo para frente. Não aparece mais. Até 2 dias antes da crucificação. Ele some de cena. E só vai voltar a aparecer em pessoa, ele mesmo, na narrativa de Lucas 22, na última ceia. Quando ele vem, entra em Judas e leva Judas até os sacerdotes para vender a Jesus pelas 30 moedas de prata. Durante esse intervalo, claramente ele está sob restrição. Um poder foi imposto sobre ele. Aí é força mesmo, para trás, arreda. Até antigamente eles falavam, vai ter reto, né? Que é o texto latino, né? Trazido da Vulgata Latina. Vai ter reto, Satanás. Vai embora, segue seu caminho, fora daqui. Então, aqui Jesus, por ter vencido as 3 esferas, os 3 níveis de tentação, ele vence esses 3, ele já tem legitimidade inicial, é só inicial. Ele tem que fazer algo muito grande ainda que ele não fez, mas ele já tem legitimidade inicial para impor seu poder sobre Satanás. E aí ele impõe, vai embora, cai fora daqui. E começa a partir de agora a expulsar os demônios. É por isso que a partir de agora o que você vai ver, seguindo a narrativa de Mateus e de Marcos principalmente, é um demônio atrás do outro vindo atrás de Jesus e sair correndo. Ele vai impor o seu poder a partir de um direito legítimo jurídico já conquistado, porque ele venceu a primeira batalha jurídica escatológica que foi aqui, na tentação. Amanhã a gente vai ver com mais detalhes esses confrontos, tá? Mas faltou uma coisa para responder, para poder encerrar esse momento. O que Satanás disse era verdade ou mentira? Era verdade ou um blefe? Quando ele falou isso para Jesus, está vendo tudo isso? É meu. Eu posso te dar, se você se prostrar perante mim. Isso não é estranho? Não fica uma pulguinha atrás da orelha? Como assim? É dele ou não é dele? Em que sentido é dele? Isso não contradiz, por exemplo, o que os salmos, os profetas falam: ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes que ele estabeleceu. Quer dizer, quem é o dono? É Deus ou é o diabo? Quem é o dono do mundo? É Deus ou é o diabo? Porque a Escritura diz que é Deus. E o diabo disse que era ele. Pode ser uma mentira dele? Poderia ser uma mentira. Não haveria nenhum problema, porque mentia com ele mesmo. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Então o pai da mentira está habilitado a mentir. Claro que ele poderia estar mentindo. Mas qual é o problema aqui? É que Jesus não o desmentiu. Então parece que Jesus foi enganado e acreditou na mentira dele. Porque se era mentira, ele tinha que dizer para Satanás: você não pode dar o que não é seu. Vá embora porque você não pode dar o que não é seu. Mas Jesus não fala isso. O repreende pela tentação, mas não o desmente. E aí a gente ficou com essa dúvida, né? É ou não é dele? O que é dele, afinal de contas? Me parece que a resposta está em Lucas, por causa de alguns termos usados por Lucas, lá no capítulo 4. E é por isso que é bom ter 4 evangelhos, né? Porque aí eles se complementam e nos ajudam a entender como um todo. Então, olha o que Lucas descreve sobre o que Satanás disse para Jesus, lá no verso 6.
Lucas 4, verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ora, o que ele está dizendo não é que o mundo é dele, que isso seria uma mentira escandalosa. Ele não está dizendo nem mesmo que as pessoas são dele. Aliás, nem mesmo que as coisas são dele, porque ele não tem nada. Ele não criou nada. Mas está dizendo que ele recebeu uma autoridade sobre este mundo. Uma autoridade sobre a glória deste mundo. Que isso ele tem, isso ele detém. Então, não é que ele é o dono dos reinos, mas ele exerce uma autoridade sobre eles. Uma autoridade sobre este mundo. Quando é que ele começou a exercer essa autoridade? Quando Adão e Eva pegaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse exato momento, Satanás foi revestido da autoridade de ser duas coisas: enganador e acusador. Quem deu essa autoridade para ele? O único que é maior do que ele. O próprio Deus. Por que deu essa autoridade para ele? Porque ele é soberano. E porque na sua soberania, a fim de cumprir sua justiça, ele entendeu que esse era o caminho apropriado. E só desse modo ele pode chegar um dia a ser justo e justificador daquele que crê. Mas não sei se você percebeu uma coisa aqui nesse texto. Porque tem umas palavras que o diabo usa aqui, que vão aparecer em outro lugar. As mesmas palavras. E é isso que é impressionante. As mesmas palavras vão aparecer em outro lugar, em outra boca. Porque aquelas estão na boca de Satanás. O que ele está dizendo? Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Ele está falando isso. Vamos fazer um acordo, vamos negociar aqui, Jesus. Você veio buscar autoridade, é isso que você quer, legitimidade para reinar sobre o mundo inteiro. Pois bem, eu te dou. A gente não briga mais. Minha cabeça fica intacta. Seu calcanhar fica intacto também. E fica tudo bem. Você só precisa ser o segundo e eu o primeiro, tá tudo certo. Você se prostra perante mim, eu continuo sendo o primeiro, você é o segundo, está tudo resolvido. Jesus diz: cai fora. Some daqui. Inicia sua trajetória rumo à cruz. A partir daí, é rumo à cruz. Ele sabe que é lá que ele vai pagar uma dívida. Ele vai à cruz, ele morre, ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e diz o quê? Toda autoridade me foi dada. São as mesmas palavras. São as mesmas expressões. Satanás disse: toda a autoridade me foi entregue. Eu recebi isso lá atrás. E eu posso dá-la a quem eu quiser. Vou te dar, Jesus. Se veio buscar isso, te dou. Vamos parar a batalha agora mesmo. Se prostra aqui, está tudo resolvido. Ele diz: eu tenho outra maneira de conseguir isso. O caminho da morte
o caminho do sofrimento, o caminho da dor, do sangue, da coroa de espinhos, dos açoites, das cusparadas. Esse é o caminho que ele escolheu. Ele nasceu numa manjedoura. A sua vida vai ser assim até o último instante. Mas quando ele pagar a dívida, ele aparece e diz: agora toda a autoridade me foi dada. Mas não aquela autoridade que um certo indivíduo me ofereceu um tempinho atrás. Porque ele disse que queria me dar autoridade sobre os reinos desse mundo. Isso é pouco. Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, eu não sou só o rei deste mundo, eu sou o rei dos céus e da terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, porque quem manda sou eu. Aqui está a grande vitória escatológica de Jesus. Aqui é o modo como a Escritura nos mostra, e eu ainda não dei os detalhes disso, porque eu vou falar sobre isso amanhã, de como Jesus despojou Satanás da sua autoridade, do seu direito usurpado, mas legal. Usurpado porque foi pelo engano, mas legal porque é conforme a lei. Como Satanás foi despojado disso quando Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. De maneira que ele pode dizer: agora eu tenho essa autoridade toda, nos céus e na terra. É assim que Cristo mostra que ele é mesmo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.